Boa noite, querida comunidade, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Quero saudar a cada um que me assiste nesse momento. Nós estamos tendo o nosso terceiro encontro, um encontro à distância, mas não deixa de ser um encontro, onde estamos estudando a carta de Tiago, uma carta que fala sobre a verdade, uma carta que fala sobre a vida de fé vivida no dia a dia. Quero saudar a cada um que me assiste, seja sozinho em sua casa ou em família reunida, seja aqueles que estão reunidos em mais pessoas nas casas. Pelo que eu pude acompanhar no grupo da comunidade, algumas pessoas estão reunidas na casa do Dárcio, algumas pessoas estão reunidas com o Osmar, se eu não me engano, na comunidade, outras talvez na casa do Teodoro, eu acho também, não tenho certeza, mas pude ver alguma movimentação nesse sentido. Quero saudar a cada grupo e a cada pessoa individualmente, e me alegro muito que vocês estejam se reunindo. As fotos que eu recebi da semana passada na casa do Teodoro, também no fim de semana do culto, algumas pessoas se reuniram na comunidade, me mandaram fotos. Isso me anima bastante, me alegra bastante em ver vocês se reunindo. Me dá um pouco de saudade, de inveja, de vontade de estar com vocês também, mas infelizmente neste momento isso não é possível. Então fica a alegria de que vocês podem se encontrar. Me alegro muito por isso e desejo que este encontro mais essa noite seja abençoado, que vocês possam também usufruir a oportunidade que vocês estão tendo de estar novamente em comunidade. E antes de começar a leitura dos versículos 19 a 27 da carta de Tiago, quero convidar a cada um para que nós tenhamos um momento de oração. Baixe tua cabeça assim como você está e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença gratos pela oportunidade que nós temos de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Obrigado porque, diante de toda a situação que temos vivido no mundo, ainda assim temos ferramentas para que a gente possa continuar falando contigo, continuar aprendendo de Ti, Senhor. Abençoe este momento que vamos ter de estudo, abençoe esta palavra que vamos ter agora, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa falar ao coração de cada um que me assiste neste momento. Agradeço a Deus por esta comunidade que, mesmo à distância, tem sido tão carinhosa comigo, e peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está em grupo ou em família ou até mesmo sozinho assistindo. Que ele se sinta tocado por Ti e que ele saiba que ele não está sozinho em momento algum, mas Tu estás com ele. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu passo então a leitura dos versículos 19 a 27 da carta de Tiago, onde a carta diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui a leitura. Na semana passada, nós lemos que de Deus nós recebemos toda a boa dádiva e que a principal dádiva que nós recebemos é a sua palavra. É isso que nós recebemos de principal. Porque através da palavra de Deus, nós recebemos Deus. Deus ele vem ao nosso encontro. Deus fala conosco a partir da palavra que Ele nos deixa. Os discípulos tiveram a presença de Jesus Cristo, Deus encarnado, com eles e puderam ouvir e aprender diretamente dele. Mas nós
não temos Cristo encarnado em pessoa. Nós recebemos a palavra e a partir dela nós somos alcançados por Deus e a partir dela nós somos transformados nas nossas vidas. E essa é a palavra que nós devemos ouvir. Mas ouvir não significa apenas ficar sentado ouvindo sem fazer nada. Quando Tiago diz que nós devemos ouvir, ele está pensando em um ouvir prático. Ele está pensando em um ouvir que transforma a nossa vida. Quando nós ouvimos, nós então somos transformados e essa transformação deve aparecer em nossas atitudes. Essa transformação deve aparecer no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos estudar essa noite. Se somos ouvintes da palavra de Deus, se conhecemos essa palavra, então nós devemos obedecer e praticar aquilo que está escrito nessa palavra, aquilo que nós vimos e ouvimos. É sobre isso que nós vamos aprender, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E o nosso texto começa trazendo à memória do cristão aquilo que já é conhecido. Ter em mente significa recordar aquilo que você já sabe. Quando Tiago diz tenham isso em mente, ele está dizendo, olha, fiquem atentos, eu estou falando algo que vocês já conhecem. E o cristão ele é confrontado diariamente pela palavra de Deus. Todos os dias, aquele que crê em Cristo, ele é confrontado com aquilo que a palavra diz. Então, a gente sabe muitas vezes que algumas atitudes são erradas. Nós sabemos que aquilo que nós pensamos e fazemos muitas vezes é errado. Mas facilmente a gente fecha o olho e fazemos de conta que não é algo tão grave. Fazemos de conta que a palavra não está falando conosco. Quando a gente está pensando em algo que, essa palavra falou comigo. Bom, mas não é assim tão comigo. Tem aquele outro que deveria ouvir mais do que eu. Então, facilmente a gente esquece daquilo que a palavra diz. E Tiago ele traz à memória o que é importante. Todo homem, todo cristão deve ser rápido para ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus, deve estar atento ao que ela diz. Deve estar atento e ouvir aquilo que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus mostra quem nós somos. A palavra de Deus mostra a pessoa que está ao nosso lado. Deve estar atento à necessidade do próximo, daqueles que sofrem à nossa volta. Então, a rapidez que Tiago coloca aqui é uma rapidez atenta. Deve ser rápido em aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Não significa que da noite para o dia a gente vai ser perfeito. Não significa que da noite para o dia eu vou saber tudo aquilo que eu preciso saber. Não. Mas ser rápido em ouvir significa que eu estou disposto a aprender. E ele continua rápido em ouvir, mas na hora de falar, e principalmente na hora de irar-se, deve ser lento. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente age ao contrário. A gente sempre tem uma resposta pronta, uma resposta na ponta da língua quando alguém vem falar comigo, quando alguém vem falar com a gente, seja uma opinião a respeito de nós, ou seja uma reclamação a respeito de uma situação que está acontecendo na vida de outra pessoa. A gente às vezes não tem paciência para ouvir. A gente quer falar, a gente quer resolver. E se é uma situação onde a gente está numa discussão, onde é algo que nos afeta diretamente, a gente não quer só falar, a gente quer falar com raiva, a gente está irado. Muitas vezes a gente não tira tempo para ouvir. E muitas situações seriam resolvidas se a gente só ouvisse. Muitas vezes a pessoa só quer falar com a gente. Ela não está esperando que a gente fale algo. Ela não está esperando que a gente apresente uma solução. Ela não quer que a gente dê uma resposta. Ela quer que a gente dê o nosso ouvido, que a gente ouça, que a gente preste atenção na necessidade dela, preste atenção na dor, no sofrimento dela. Quando a sua esposa vem falar contigo, quando o seu marido vem falar contigo sobre um problema que ele teve, que ela teve ao longo do dia, nem sempre ela quer que você dê uma resposta, nem sempre ela quer que você resolva a situação. Muitas vezes ela ou ele só espera que você ouça com atenção, só espera que você dê atenção àquilo que a incomoda. O mesmo é com os seus filhos, o mesmo é com os seus amigos, o mesmo é com a pessoa na sua comunidade. Então Tiago está lembrando os cristãos da época e também a nós que aquele que conhece a palavra de Deus, que se permite ouvir esta palavra, terá sabedoria também quando for necessário ouvir a pessoa que está do seu lado. Tiago está falando que conhecer a palavra de Deus
Estar disposto a ouvir o que Deus tem a dizer faz com que a gente esteja disposto e disponível a ouvir o que o outro tem a dizer. Ter um ouvido disponível num mundo onde todo mundo quer falar é algo mais importante. É algo muito necessário hoje em dia. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma resposta, mas poucas pessoas têm ouvidos para ouvir o que o outro está sentindo. Muito mais do que controlar a língua, Tiago diz que é importante também controlar a ira. Se nós temos por costume falar mais do que ouvir, quando a gente está irado, as nossas palavras são ainda pior. As nossas palavras são ainda mais fortes. Quando a gente está irado, as nossas palavras podem ferir o outro. Palavras têm poder de machucar profundamente. Palavras têm poder de destruir uma vida. Então, a gente nunca vai ter uma palavra de bênção em meio a um momento de ira. Se a gente deseja que as nossas palavras reflitam a vontade de Deus, que as nossas palavras mostrem a transformação que a palavra de Deus fez em nossas vidas, então nós precisamos ouvir mais, precisamos pensar mais antes de falar, precisamos refletir antes de dizer aquilo que vem à nossa mente, nos acalmar diante de uma situação difícil antes de pensar em uma resposta. Pode pensar, observar se em algum momento da tua vida você esteve no meio de uma discussão, onde você falou sem pensar, muito provavelmente você se arrependeu das palavras que você disse. Então, no momento da ira, é um momento de silêncio. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é algo comum, normal a nós. A nossa natureza, ela nos empurra a falar, principalmente quando a gente está irado. Ela nos impulsiona a falar, a responder, a xingar, mas nós precisamos controlar. Nós precisamos aprender de Deus aquilo que nós precisamos ter em nossa boca em qualquer momento, e principalmente a fechar a nossa boca em muitos momentos. O versículo 21 nos fala que nós precisamos, então, aceitar humildemente a palavra que é implantada em nós. Isso é o que nós devemos fazer quando nós estamos com tanta coisa, tantas palavras na nossa boca. Aceitar humildemente a palavra que é plantada em nós. Só vamos conseguir abandonar a maldade, a impureza, a ira, quando nós recebemos humildemente a palavra de Deus que foi implantada em nós, por Cristo e através de Cristo. Somente por meio dela, nós somos capazes de controlar a nossa natureza pecaminosa. Somente a partir da palavra de Deus, daquilo que nós recebemos e aprendemos da palavra de Deus, nós vamos conseguir controlar a natureza pecaminosa que existe em nós, que muitas vezes nos faz falar mais do que ouvir. E pode parecer difícil controlar a ira. Como eu disse, é difícil a gente controlar a nossa língua, assim como é difícil controlar a nossa ira. E muitas vezes as pessoas passam do limite com a gente. Muitas vezes tem pessoas à nossa volta que testam a nossa paciência. Mas aqui também é reforçado aquilo que nós vimos na semana passada, no versículo 12, onde feliz é aquele que persevera na provação, aquele que suporta a pressão de viver aquilo que vem nesse mundo, pois ele receberá a coroa da vida. O centro de tudo que nós vimos até aqui está nos versículos 22 até o 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Essa é a preocupação de Tiago com toda essa carta. Toda a carta de Tiago vai falar sobre essa frase: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Como eu já disse antes, ouvir a palavra de Deus não é algo que nos deixa acomodados, mas nos convoca a agir e principalmente a refletir a nossa forma de agir em todas as situações. Não é simplesmente sair falando a palavra de Deus de qualquer jeito sem se preocupar em como os outros estão enxergando, como os outros estão recebendo, mas é falar a palavra de Deus em amor, é agir de forma que a palavra de Deus seja percebida na nossa vida. Muitas vezes não é necessário falar, muitas vezes apenas agir de forma que está na palavra de Deus, de forma que a palavra de Deus apareça nas nossas ações, evangeliza muito mais. Quando as pessoas veem a nossa forma de agir, veem a nossa vida, é muito mais legal alguém olhar para nós e vir perguntar: por que você age dessa forma? E a gente ter a oportunidade de falar: porque eu creio num Deus que transformou a minha vida para que eu aja assim.
do que eu chegar e falar para alguém: olha, eu conheço um Deus que vai transformar a tua vida. Ele olhar para nós e dizer: mas ele não transformou a tua ainda. Então, o maior testemunho está nas nossas ações, muito mais do que nas nossas palavras, muitas vezes. Alguém que ouve a palavra, mas que não pratica essa palavra, é como alguém que se olha no espelho, e essa é a palavra de Deus. A palavra é um espelho que reflete aquilo que nós somos, ela mostra quem nós somos, ela mostra aquilo que está no nosso íntimo. Diante das outras pessoas, a gente até consegue usar uma máscara, usar uma maquiagem e se apresentar de uma forma diferente, uma forma mais bonita, mais apresentável. Mas diante da palavra de Deus, do espelho da palavra, Deus revela aquilo que nós realmente somos. Diante de Deus, a gente não consegue usar máscara. Diante de Deus, a gente não consegue se esconder. Então a palavra revela aquilo que nós somos no nosso íntimo. E diante desse espelho, nós temos duas alternativas. Ou a gente sai da presença do espelho da palavra e logo esquece quem nós somos, esquecemos aquilo que ela mostrou para nós, aquilo que temos em nós, aquilo que nós somos. E quando a gente esquece, a gente não se dá ao trabalho de consertar os nossos erros. A palavra de Deus, ela mostra para nós a sujeira que existe em nós. E quando a gente não dá importância, quando a gente esquece, a gente não se importa em limpar. E se a gente ouvir a palavra e não colocar em prática, logo a gente vai esquecer até mesmo que nós estamos sujos. Se a gente passar muito tempo sem olhar no espelho, a gente vai esquecer que tem uma sujeira no dente, que tem, enfim, alguma coisa no rosto. A gente esquece que está sujo, e assim é com a palavra de Deus. Se a gente parar de olhar, se a gente sair da presença da palavra e a gente esquecer o que está escrito nela, se a gente não praticar aquilo que está escrito nela, a gente vai esquecer que nós somos impuros, que nós somos pecadores. Ou a gente pode então sair da presença dessa palavra e pôr em prática e lembrar aquilo que ela diz, aquilo que ela fala. A gente tem essas duas alternativas: ou praticar ou não praticar e esquecer, e passar tanto tempo sem praticar que a gente já nem se importa mais com a sujeira que existe em nós. Ser praticante e não apenas ouvintes da palavra significa permitir que Deus transforme a nossa vida. Permitir que Ele limpe aquilo que for necessário, que Ele mude o que precisa ser mudado em mim. Enquanto o pecado escraviza aquele que não pratica a palavra de Deus, quem pratica a palavra se torna livre e por isso pode ser considerado feliz. O final desse capítulo 1, desse primeiro capítulo que nós estudamos, Tiago chega então à prática diária. Aquele que suporta a provação com paciência, com perseverança, aquele que tem a paciência de escutar a palavra, de praticar a palavra, ele também vai ser capaz de segurar a língua para ouvir mais e falar menos. Ele vai ser capaz de enxergar o próximo, porque alguém que não tem a capacidade de segurar, de refrear a sua língua, como ele diz ali, ele está enganando a si mesmo, porque a sua religiosidade, a máscara que ele usa não tem valor, aquilo que ele fala não tem valor. Tiago recomenda que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra, mas algumas pessoas estavam tão presas à religiosidade, baseavam suas vidas no legalismo, na formalidade que a religião trazia e num falso moralismo que eles tinham, que excluía muitas pessoas. E essas pessoas que estavam presas, elas estavam se enganando, porque elas estavam acreditando que elas seriam salvas pela religiosidade. Mas a religião que Deus aceita, conforme Tiago coloca no versículo 27, não é uma religião de aparência, não é uma religiosidade da boca para fora. Deus aceita aquilo que Jesus ensinou e Tiago repete aqui: olhar para a necessidade do próximo, o amor ao próximo, ame ao próximo como a ti mesmo. Esta é a religião que Deus aceita. Na época, os órfãos e as viúvas eram pessoas extremamente carentes, não tinham a ajuda do governo, não tinham a proteção jurídica. Uma viúva que não tivesse filhos para cuidar dela, um órfão que não tivesse um parente que o recebesse na sua casa, se tornava um mendigo, um pedinte na rua.
não tinha um asilo, não tinha um orfanato, estava abandonado à sua própria sorte. Então, alguém que percebesse a necessidade dessa pessoa sem ser obrigado. Algumas pessoas tinham a obrigação de receber uma viúva, de receber um órfão. Mas alguém que fizesse isso sem ser obrigado, que olhasse por uma viúva, por um órfão, por um estrangeiro, que visitasse essa pessoa, que ouvisse as necessidades dessa pessoa, sem ser obrigado, essa pessoa é um forte exemplo de alguém que é praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus. Sim, muitas pessoas podem fazer isso sem estar baseados na palavra de Deus. Mas aí sempre tem uma segunda intenção por trás. Ou seja, uma falsa esperança de ser salvo por suas obras, ou seja, um ativismo que simplesmente por uma boa ação, o que não é negativo, mas não tem o caráter do amor ao próximo que Deus espera. Está fazendo mais por amor a si mesmo do que por amor ao próximo. Então a gente precisa aprender a ouvir o que Deus nos diz através da sua palavra. E como bons ouvintes, devemos pôr em prática aquilo que aprendemos. Se nós não formos praticantes da palavra de Deus, o nosso culto, o nosso amor a Deus se torna vazio. E se a gente quiser viver na palavra da verdade, devemos praticar a verdade. Não podemos dizer que amamos a Deus e que aquele que não vemos, se não somos capazes de amar o nosso irmão, a quem vemos diariamente, que está diariamente do nosso lado. Então, essa palavra, ela nos incomoda, ela nos impele a olhar como a gente tem aplicado a palavra de Deus na nossa vida. Nós estamos apenas ouvindo, nos abastecendo, sem levar adiante, sem passar para outras pessoas, ou nós estamos praticando aquilo que nós ouvimos? Nós somos como aquele que observa a sua face no espelho, sai e se esquece? Ou a gente sai da presença do espelho de Deus, lê a palavra, percebe aquilo que ela revelou de nós e vai até Deus para que Ele possa nos mudar, nos transformar, para que nós possamos ser testemunhos vivos da palavra de Deus. O meu desejo, a minha oração é que nós não apenas ouçamos aquilo que a palavra está dizendo, não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Que a gente persevere na palavra diante das tentações, diante dos problemas, diante das dificuldades. Que a gente persevere na palavra diante de alguém que a gente gostaria muito que conhecesse a Deus, mas que está resistente. Talvez a gente deva falar mais e falar menos e agir mais, orar mais. Muitas vezes a gente quer enfiar a palavra goela abaixo nas pessoas, mas a gente esquece de colocar essa pessoa diante de Deus. A gente está falando de Deus para a pessoa, esquecendo de falar dessa pessoa para Deus. A gente precisa ser mais praticante daquilo que nós lemos, daquilo que nós falamos. Estar mais atentos, mais prontos em ouvir do que em falar. Muitas pessoas estão carentes de alguém que ouça aquilo que ela tem a dizer. Como eu disse, num mundo onde todo mundo tem uma opinião, onde todo mundo tem algo a dizer, rico é aquele que tem alguém para ouvir. Feliz é aquele que tem alguém para ouvir. Se você tem algo a dizer, que Deus abençoe a você com alguém que possa ouvir. Se o teu coração, a tua vida está pesada, que Deus abençoe você com alguém que possa ouvir. E se aí do teu lado está difícil encontrar pessoas, mesmo à distância, eu me coloco à disposição. Fale comigo, comente nesse vídeo, mande uma mensagem no WhatsApp. A gente tem hoje tantas ferramentas. O melhor, o ideal é que a gente tenha alguém perto, alguém pessoalmente. Mas se isso não está sendo possível, a tecnologia pode sim nos ajudar. E se você tem disponibilidade de tempo, de paciência, de sabedoria para ouvir, use isso que Deus está te dando. Tantas pessoas à sua volta com certeza estão necessitadas de alguém que ouça com atenção, de alguém que não esteja com uma opinião formada, pronta para falar, mas que ouça e que, se não tiver nada a dizer, apenas ore junto.
Apenas baixe a cabeça e entregue nas mãos de Deus. A gente não tem todas as respostas, não precisa ter todas as respostas. A gente precisa saber que Deus está no controle de tudo e que Ele sim é o Deus de todas as situações. Que Deus te abençoe com ouvidos atentos, tanto para te ouvir quanto para ouvir a outros. Eu me despeço desejando que possamos praticar mais da Palavra de Deus. Que ao longo desse estudo, dessa carta de Tiago, a gente aprenda muitas coisas e que a gente não apenas aprenda para nós mesmos, mas que a gente aprenda para praticar, para levar para fora da igreja, para fora das nossas casas, para que outras pessoas possam conhecer de Deus a partir daquilo que eu faço na minha vida. Quero convidar você a ter mais um momento de oração. Senhor Deus, obrigado porque Tu és um Deus que nos ouve. Tu és um Deus que não apenas fala a nós, mas possibilita a nós a oportunidade de chegar a Ti em oração. Como é bom poder falar contigo, Senhor. Como é bom ter um Deus que presta atenção, que está disponível a nós. Como é bom ter a oportunidade de falar sem ser julgado por Ti. Tu és um Deus que conhece as nossas palavras muito antes que elas cheguem à nossa boca. E ainda assim, és um Deus que está atento a nós. Obrigado por isso, Pai. Mas eu te peço que o Senhor também nos dê a bênção de ter ouvidos atentos do nosso lado, pessoas que nos ouvem. Seja o nosso cônjuge, sejam nossos filhos, seja um amigo próximo, seja o pastor. Que pessoas à nossa volta estejam dispostas a nos ouvir. E, Senhor, capacite a nós, abençoe a nós com ouvidos atentos. Dê a nós sabedoria para ouvir aquilo que os outros têm a dizer. Se for necessário, que o Senhor nos abençoe com sabedoria para aconselhar, para ter palavras de bênção para a vida de outras pessoas. Mas se não tivermos nada a falar, que a gente tenha sabedoria de fechar a boca e levar a Tua presença aquilo que foi nos dito, Pai. Senhor, que a gente não seja apenas ouvintes da Tua palavra, mas que a gente pratique no dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos de Ti. Eu peço por esta comunidade que também tem sofrido com toda essa situação, assim como muitas outras têm sofrido pela pandemia que nós estamos vivendo, Pai. Que Tu guarde, proteja e cuide a vida de cada um desses irmãos queridos. Que eles possam sentir o Teu cuidado também neste momento. Obrigado porque Tu tens cuidado de nós, obrigado porque Tu tens cuidado dessa comunidade, obrigado porque até o momento não temos nenhuma situação crítica em meio à nossa comunidade, mas nos dê olhos atentos para as pessoas à nossa volta. Se alguém à nossa volta está necessitado e nós pudermos ajudar, que Tu nos mostre, Senhor, e nos capacite a estender a mão. Eu entrego nossas vidas em Tuas mãos, entrego o nosso desejo de estar juntos o mais breve possível, para que a Tua vontade seja feita, tanto na nossa vida, quanto em toda essa situação que o mundo vive. Oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Me despeço de vocês, convidando para a mensagem de sábado às 19 horas. Aquele que tiver a oportunidade de se reunir em grupo, faça isso. Aproveite essa oportunidade. Também este é um momento onde Deus pode nos capacitar a ouvir o próximo, a praticar a palavra. Que Deus te abençoe e um forte abraço.